porque não está crescendo como discípulo de Cristo. Mas a gente colocar isso como peso para a salvação, aí é muito complicado. Porque se a gente faz isso, a gente entra na questão dessas religiões que coloca a obra como sendo uma exigência para ser salvo. E não é. Só fica até cobrando a vida da outra pessoa. Nossa, mas você se batizou, você está fazendo isso, fazendo aquilo, uma acusação, né? Tem gente que fala assim, o cara não é dizimista, a gente vai duvidar da salvação dele. Opa, calma aí. Então, será que o cara deixou de dar um dízimo, deixou de dar o dinheiro, ele não vai ser salvo? Por conta disso, por causa disso, não. Agora, lógico, algum erro aqui de consciência, algum erro aqui de ensinamento, alguma coisa precisa ser trabalhado para que essa pessoa entenda que a sua vida diante de Deus, toda ela precisa servir a Deus, inclusive o dinheiro. Não é só o dinheiro, é o tempo, né? Olha só, é o recurso intelectual, é os seus recursos que tem como influência de sociedade. Então, não é só o dinheiro, é tudo, irmãos. Agora, se essa pessoa não faz isso ou aquilo, senão a gente cai na questão do legalismo, né? Ou seja, você tem que obedecer tudo isso aqui. Se não obedecer, tá lascado. E não é por aí. Então a gente não vai obedecer nada? Aí volta aquela conversa. Não, claro que vamos. Porque a gente já não vive mais no pecado, né? Agora há processos que precisam ser trabalhados, que a gente chama de discipulado. Mas as pessoas vão sendo ensinadas e vão tendo o caráter de Cristo, a natureza de Cristo. Vão produzindo esses frutos. O que é o fruto, irmãos? O que é o fruto? Que Jesus fala no capítulo 15 de João, por exemplo. O que é esse fruto? O fruto, ou esse fruto produzido, né, por estar ligado na videira, é a natureza de Cristo sendo reproduzida. Isso é fruto. Não são apenas realizações e obras. Não é só isso, porque tem muitas pessoas que fazem obras de um salvo, mas não é salvo, né? É possível isso? Claro que é possível. As religiões aí estão fazendo aos montes gente que faz coisas boas, mas não são pessoas regeneradas. Então a gente pode fazer uma coisa boa com motivação errada. E aí a Bíblia diz, Deus vai julgar tanto os feitos quanto as intenções, né? Então não é só porque a religião consegue adestrar o cara. Adestrar, sabe? Tipo cachorrozinho, né? Senta, ele senta. Rola. Finge morto. Mas isso aí é uma pessoa consciente, fazendo conscientemente. Consciente o quê, mano? Que aquele tive fome, não desse de comer, tive... Sim. Quando fizeste a um desses, fizeste aos meus pequeninos. Agora Jesus não está dizendo que essa pessoa ela vai ser salva por fazer isso. Ela só está dizendo, quando vocês servem... Aliás, qual é o ensino ali, Jefferson, do capítulo 25 de Mateus, né? A partir do verso 31, que é essa passagem. Qual é o ensino ali que eu vejo, o ensino principal? Qual é o ensino ali? O que Jesus está ensinando? Vocês querem me servir? Sirvam as pessoas. Né? Porque o combate de Jesus, inclusive do próprio Tiago, quando vai falar de fé e obras, é essa. E do próprio João também, no capítulo 3 da sua primeira epístola, capítulo 2, capítulo 3. Ele vai ensinando no capítulo 3, 2, 3 e 5, o 4 não me lembro. Mas acho que é do 2 até o 5 ele vai trabalhando isso. Se ama a Deus, ame o próximo. Se aborrece o próximo, você está aborrecendo a Deus, você é mentiroso. Aquele que tem bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe prende, lhe fecha o coração, como estará nele o amor de Deus? Então ele vai questionando essas questões, e é o que Jesus está ensinando. Vocês querem me servir? Sirva as pessoas. Quando vocês não servem as pessoas, vocês não me servem. Esse é o ensino ali. Não é para salvação ou para perdição. As obras, elas não determinam isso. Aí a gente vai lá para Efésios capítulo de número 2, verso 8, 9 e 10. Vamos ler o texto. Efésios capítulo 2. Efésios 2. E aí a declaração de Paulo aos Efésios vai ser categórica, clara, né? Claríssima. Ele vai dizer, olha, vocês são salvos pela graça. Nós vamos ler, na verdade, irmãos, todo o texto, ou seja, do verso 1, Efésios capítulo 2, vamos ler do 1 até... Sim. Da passagem anterior. Aquela passagem, acho que é de João, se não me engano, quando Jesus foi crucificado, aí estava no monte, já estava orando, né? Aí você falou que foi através do Espírito Santo que se apoderou de Deus e tal, ele fez as obras, né?
Aí, quando ele foi ser pego para ser crucificado, os discípulos não, os soldados falaram assim, ele mesmo se questiona, vocês estão vindo atrás de quem? Estão atrás de Jesus, o Cristo. Aí ele fala, sou eu. Só que aí quando a Bíblia fala que ele declara que é ele, os soldados caem por terra. Isso. Então ali não geraria, tipo assim, o poder divino, mas sim o poder da oração e através do Espírito Santo, que estaria nele. Não, em Jesus havia a autoridade de Deus. Isso. Você entendeu? Havia em Jesus o homem a autoridade de Deus. Que era através pelo Espírito Santo. Então ele tinha autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a natureza. Na verdade, quando a gente vai fazer uma comparação com os dons do Espírito, né, que a gente chama os dons carismáticos, que está lá em 1 aos Coríntios capítulo 12, a gente vai perceber que, na verdade, o que Jesus fazia pelo Espírito são os dons espirituais, que inclusive nós temos hoje, né? O dom de milagre, os dons de curar, olha só, né? A autoridade pelo nome de Jesus para expulsar demônios. Então nós, como seres humanos, né? Ou seja, como discípulos de Cristo regenerados e como aqueles que têm a pessoa do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que ungiu Jesus, esse mesmo Espírito que também nos unge. 1 João capítulo 2, vamos ler o verso 20 e 27, depois a gente volta então para o Efésios, só para tentar aí te dar base, né, bíblica para a afirmação, para a sua pergunta, minha resposta no caso, para ter essa base bíblica. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 20 e o verso de número 27, quase que se repete, né, os versículos, né? Então, o João ele vai dizer, olha, não há necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma, porque vocês sabem tudo, vocês têm a unção do santo. Não é isso o verso 20? O 27 quase que repete, né? Vocês sabem tudo, não há necessidade que ninguém vos ensine nada, porque vós tendes a unção do santo. O que ele está falando? O que ele está se referindo a essa unção do santo? O próprio Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo em nós. Esse mesmo Espírito que ungiu Jesus. O que é unção, irmãos? O que é essa palavra que tanto falam os pentecostais? O que é unção? É a capacitação pelo Espírito Santo em nossa vida para vencer o pecado, para expulsar demônios, para realizar inclusive os dons de milagres, que é ressurreição de mortos. Você interferir no curso natural da criação, a natureza. Isso mesmo. Parar a lua, parar o sol, né, que não para, né? A terra parou, né? Você abrir o mar, ressuscitar mortos, você está interferindo no curso da natureza. Isso é dom de milagres, né? O dom de maravilhas, dependendo da tradução lá, ou da versão que vai estar o 1 Coríntios 12. Então, esses 9 dons do Espírito, a gente percebe que o Espírito Santo operava através de Jesus. E pode fazer através de nós também. Agora, a pergunta a gente volta. Por que então que a gente não faz com essa mesma intensidade? Eu, como discípulo de Cristo, eu, André. Ah, meu irmão, a gente vai ver que me falta então essa consagração. Né? Me falta então essa dedicação. Porque quanto mais eu me dedico, pode ter certeza, o Espírito Santo fluirá através de mim, com muito mais ações poderosas, onde vai fazer isso tranquilamente. No sentido que ele usa esses vasos de barro. Paulo disse, a excelência não somos nós somos vasos de barro. A excelência está em nós, que é esse tesouro, que é o próprio Espírito Santo, né? Que é essa unção que nós temos. Agora o que falta é nutrir porque assim, irmãos, a gente percebe quando Paulo ele vai falar em Gálatas capítulo 5, versos números 16 e 17, que existe uma luta entre a velha natureza, que ele chama de carne, e a nova natureza, que ele chama de espírito. Há uma luta, um opõe-se um ao outro, para que um não faça o que o outro, né? Então, essa oposição, essa guerra, essa batalha. E de vez em quando, ou quase sempre, a gente vai deixando que, às vezes, esse velho homem, ele se sobressaia, né? Ele devore o novo homem. Mas quando a gente vai nutrindo, alimentando esse novo homem, como que a gente nutre? Como eu já falei, por via da oração, por via da reflexão, do estudo bíblico, é um alimento que a gente entende que Deus nos dá, pela vida comunitária,
né, que a gente vive entre os irmãos, onde ali nós somos ministrados, cuidados, um abençoa o outro através dos dons, porque ninguém tem todos os dons. Então a gente reparte esses dons para edificação mútua, pela vida de adoração, de gratidão e pelo caminhar com Cristo. Então são meios da graça que a gente vai utilizando e isso vai nos alimentando, nos fortalecendo no espírito, irmãos. Então a gente precisa entender que isso são disciplinas espirituais, né? A gente precisa entender que a vida biológica há uma necessidade de uma manutenção, não tem? Então a gente precisa de exercício físico, de alimentação, de descanso. A vida biológica dos animais não é tão diferente, porque é vida biológica. A gente precisa estar fazendo essa manutenção. A vida espiritual nós também precisamos de uma manutenção. E a manutenção se faz assim, na presença de Deus, onde Deus vai nos transmitindo vida. Jesus disse em João capítulo 6, verso 63, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Né? Quando ele disse assim, quem come da minha carne, olha só, se alimenta de mim. Ele estava falando do quê, irmãos? Dessa vida de comunhão, onde nós expressamos na ceia. Né? Ali, na verdade, é uma expressão externa, a ceia, quando nós nos reunimos com aqueles dois elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo. Ali nós estamos, inclusive, celebrando essa comunhão. Nós estamos declarando ali que nós precisamos de Cristo, que nós somos dependentes de Cristo. Então, a ceia, nós chegamos na conclusão, eu não sou digno de participar disso. Porque a pergunta que Paulo faz é aquele que participa indignamente não pode participar da ceia do Senhor. Mas a minha pergunta é, quem é digno de participar da ceia do Senhor? Ninguém. Então, como Paulo diz que não podemos participar indignamente, ele está tratando de outra dignidade. Ninguém é digno de si mesmo. Agora, aquele que não vive uma vida no pecado, na prática do pecado, teimosamente, sem arrependimento, esse não pode participar, porque é um impenitente no sentido que não se arrepende. Né? Então, essa dignidade das atitudes, da conduta, da vida, do fruto, do testemunho. Aí o cara que vive uma vida toda torta no pecado, é claro que é indigno de participar. Mas aquele que reconhece que não é digno, é esse que deve participar, porque ele está confiando no sangue de Cristo, na obra de Cristo. Entenderam, meus queridos, essa questão? Não é? Então, olha só, a gente precisa pensar além dessa questão tão aparente e religiosa. Não é apenas nessa questão do ato em si, da dignidade que eu produzo, mas sim pela vida que eu vivo. Uma coisa é natural que a outra, aliás, uma coisa segue naturalmente a outra. Se eu vivo uma vida em Cristo, a minha vida vai ser uma vida, né, que condiza, que possa condizer com esse caráter de um servo de Deus. Então, minha vida, apesar das nossas limitações, a minha vida precisa demonstrar Cristo. Precisa demonstrar, irmãos. Né? E aí não é perfeição, mas é uma vida de arrependimento. E o que é, por exemplo, um santo? Uma vida santificada. Porque Jesus nos chama de santo. Aí você olha para um, para outro, e olha para si mesmo, e fala, nossa, eu estou longe desse negócio de santo. Porque não é o conceito de mérito. Né? Quem é santificado pelo Espírito Santo, é esse que é chamado de santo. E quem é santo? É aquele que mesmo errando, mesmo caindo, não fica prostrado. Ele se levanta na força de Deus. E ele prossegue, nunca desiste, sempre está aos pés de Cristo. Porque a ideia que a gente tem é um cara que nunca erra, que nunca vacila, que nunca escorrega. Não, irmãos. Quem é esse, pelo amor de Deus, que nunca vacilou, que nunca escorregou, que nunca pecou? É que os pecados, às vezes, eles são mais notórios do que outros. É porque uns a gente demonstra mais, são mais escandalosos, né? Mas, irmãos, diante de Deus, quem é esse que nunca peca? Impossível. Né? Só ler aqui o Efésios capítulo 2 e a gente encerra aqui a nossa conversa a respeito da graça. Efésios capítulo 2, versículo de número 1, nós vamos lendo aqui até. Olha só o que Paulo disse. E vos vivificou. Quem é que é vivificado? Quem estava morto. Não é isso? Então estava morto. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, como nós estávamos mortos? Fisicamente? Não. Em ofensas e pecados. Espiritualmente, nós estávamos mortos. Em que, noutro tempo, olha só, andaste segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Né? Quem é os filhos da desobediência? Aqueles que não estão nem aí para obedecer a Deus, nem aí, irmãos. São esses. Não é o caso de nós, né? Nós desobedecemos um ponto ou outro, claro, mas não somos filhos da desobediência. A nossa natureza não é essa natureza que vive pecando. Aí é complicado também, né? Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, olha só, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ele enfatiza ainda, né? Estando nós mortos em nossas ofensas. Paulo está tirando qualquer mérito, irmãos. Nós estávamos mortos. Não temos mérito nenhum. Foi ele que foi lá e nos ressuscitou. Olha só, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele chama Cristo aqui na sua ressurreição e nós participamos dela. Aí ele coloca aqui ainda, ó, pela graça sois salvos. Então, por que nós somos salvos? Por meio do quê? Da graça, do favor imerecido. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha só, em Cristo Jesus, no Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade de Deus, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso o que, irmãos? A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não é a fé não vem de vós, embora também seja a fé que não vem de nós. Mas diz aqui, isso não vem de vocês, ou seja, a salvação não vem de vocês. Vem pela graça. Verso 9. Não vem das obras, não é por nada que nós podemos fazer, nem para ser salvo e nem para merecer nenhuma bênção de Deus, irmãos. Não é pela obediência que Deus os abençoa, hein? Preste atenção nisso aqui. Não é pela obediência que Deus os abençoa, não é por causa da obediência. Se não, se for essa ideia, então a gente tem que voltar lá em Deuteronômio capítulo 28. Né? O ensino é isso. Se ouvires a minha voz e atentamente obedeceres, então eu te abençoarei. E se não ouvir a minha voz, também eu trarei as maldições. Então, se é verdade que Deus nos abençoa por causa da nossa obediência, então Deus teria que nos amaldiçoar e nos punir todas as vezes que a gente desobedecesse. E aí, irmão, quem que quer fazer isso? Quem quer viver assim? Quem que se arrisca? Fala assim, vamos viver assim? Quando eu obedeço, o Senhor me abençoa. Quando eu desobedeço, o Senhor me amaldiçoa. Vamos viver assim? Quem é que se arrisca a fazer isso, irmão? Ninguém. Né? É claro que a desobediência tem suas consequências, claro que tem. Mas não é, a gente chama de justiça retributiva. Não é. Se fosse, a gente estava perdido e não estava mais vivo. Se a gente quiser viver nesse crédito e débito, mérito e demérito, irmãos, não vai valer a pena, garanto para vocês. Não vai valer a pena. E não é assim que a gente vive. Então não é pelas obras, tá certo? Para que ninguém se glorie. Senão, seria isso, né? Olha só, Paulo está dizendo, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Senão, Senhor, eu obedeci. Então, olha aqui, ó, minha obediência. Sabe por que Deus me usa, irmão? Porque eu oro muito. Sabe por que Deus me usa no ensino? Porque eu estudo muito. Sabe por que Deus me prospera? Porque eu dou dízimo, oferta e sou generoso. Olha só. Aí, então, o que entra nisso? Eu me gloriar. Eu achar que Deus faz por causa, e não é assim, irmão. A doutrina da graça diz ao contrário. Deus faz apesar, né? Se não, e é o que a gente cai aí nesses ensinos que estão em muitas igrejas. Para Deus te abençoar, faz isso. Para Deus te abençoar, faz isso. O que é isso? É uma relação de comércio. A gente chama de barganha. Eu estou barganhando com Deus. Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor fazer aquilo. Senhor, eu vou agir assim para o Senhor agir assado. Olha só, irmãos. Não é essa a lógica do Novo Testamento. O Antigo Testamento era assim. Tinha um propósito lá. E mesmo assim o povo nunca deu conta disso. O Novo Testamento, a história desses séculos todos nos mostrou que não vale a pena isso. Que não dá para viver assim.
Paulo diz, quer viver pela lei? Viva, não tem problema. Você pode viver pela lei, obedecendo tudo. Agora tem um porém, Paulo diz. Se desobedecer uma coisa só uma apenas, você é culpado de todas. E aí, irmão? Será que a gente dá conta? Claro que não, né, irmão? Claro que não. Verso 10. Mas olha que coisa interessante. Ah, irmão, se não é pelas obras, se é Deus que faz, então não vamos fazer nada, não. Mas Paulo diz assim, ó. Porque somos feitura sua, criaturas suas, né? Criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, ou seja, as boas obras, Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou de antemão essas obras para que a gente andasse nela. Então as obras é para que a gente seja salvo, é para que Deus acrescente alguma coisa na nossa vida? Não. Então as obras é para alcançar um favor de Deus? Não. Mas Deus criou essas obras para que a gente andasse nelas. Por quê? Porque nós somos criados em Cristo Jesus. Nós temos uma natureza que é natural que produza boas obras. É natural, irmãos, faz parte da vida cristã, as boas obras, né? Faz parte, tudo isso. Mas para ser salvo, não. É só natural. Só faz parte do meu caráter, da nova natureza, fazer as boas obras. Amar, ser generoso, ajudar, ser compassivo, misericordioso, bondoso, benigno, né? Tudo isso faz parte. A gente faz isso. Por que a gente faz isso? Porque eu pertenço a Cristo, que tem a natureza que reflete tudo isso aí. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Tranquilo? De boa na lagoa?